temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador. E o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time, aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal, e tá aí mostrando. E aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense num jogo um pouco mais difícil, né? Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, que a Renata Fã achou desse jogão com toda essa confusão, toda essa proporção aí causada pelo Barbosa, Bruno Henrique, Gerson, o pau comeu, né? O Cleito deu um gancho de direito e o Barbosa precisou chamar a fada do dente. Eu sei que o caos foi, né, instaurado dentro de campo. Vamos ver o que ele tem a falar sobre esse jogo do Flamengo. Vitória importante, o Flamengo conseguiu ganhar do Botafogo, assumiu a liderança do campeonato, colocou o Botafogo no desespero lá junto com o Vasco, né? Lembrando que sábado, 9h45 tem Flamengo e Vasco. Caso o Flamengo ganhe do Vasco, Vasco e Botafogo vão para a última rodada brigando pela última vaga, tá bom? É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, jogo aberto. O link vai ter na descrição. Vamos pro vídeo. De Flamengo 1, Botafogo 0, Chiquito. Campeonato Carioca era jogo atrasado da 7ª rodada. Sim. Em menos de 10 dias, 2 vitórias do time do Felipe Luiz pra cima do Botafogo, que de tão bagunçado já até anunciou um outro técnico interino. O Cláudio Caçapa tá retornando, o Carlos Leiria volta pro Sub-20. E o que mais chamou a atenção não foi a vitória do Flamengo, e sim a confusão com 3 jogadores expulsos, troca de socos, de um monte de conversa, Bruno Henrique com Barbosa. Barbosa estava fora de si e terminou o jogo sem um deles. Perdeu o lateral, hein, Barbosa? Perdeu o lateral. O jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca marcou o reencontro dos rivais após a Supercopa do Brasil. O primeiro tempo foi morno e os goleiros pouco trabalharam. Com mais posse de bola, o Flamengo não conseguiu reverter em chances claras de gol. Já o Botafogo tentou se aproveitar dos erros do adversário, mas também sem sucesso. A melhor oportunidade foi com o Alex Telles, já nos acréscimos. Ainda na etapa inicial, Bruno Henrique entrou no lugar de Juninho, que precisou ser substituído por conta de dores na posterior da coxa direita. O jogador será reavaliado nesta quinta, no Ninho do Urubu. O jogo foi de muitas reclamações por parte dos atletas. Os jogadores do Botafogo ficaram pedindo um cartão vermelho para De La Cruz após uma cotovelada em Matheus Martins. O árbitro entendeu que o lance era apenas para amarelo. Acho que no lance, acho que ele nem veio ver o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. O segundo tempo foi um pouco diferente. O gol da partida foi marcado por Léo Ortiz logo aos 9 minutos da parte complementar. Arrascaeta cobrou falta, Danilo ajeitou de cabeça e o camisa 3 colocou a bola no fundo da rede. Hoje, felizmente, deu certo a jogada, então acho que o crédito não só para o Danilo pela assistência, como para o Arrasca pela batida de falta, que foi perfeita, mas principalmente para a alegria que é quem monta suas jogadas. Ainda no segundo tempo, o Flamengo quase tomou o empate, mas a noite era rubro-negra. Aos 14 minutos, após um cruzamento de Savarino, Alex Telles finalizou. Danilo chegou na hora certa e evitou o empate no Maracanã. Já aos 28, Igor Jesus recebeu a bola de Cuiabano e cabeceou para o gol. Varela tirou em cima da linha. Após a derrota, o alvinegro anunciou Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente do clube. Ele será o interino da equipe até a chegada do novo treinador. Em 2023, Caçapa comandou o Botafogo em 4 jogos com 100% de aproveitamento. Com isso, Carlos Leiria voltará a comandar a equipe Sub-20. Com a vitória, o Flamengo encaminhou a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O jogo, que estava tranquilo até então, terminou com uma briga generalizada entre os atletas. A confusão começou após um desentendimento entre Alexander Barbosa e Bruno Henrique. Logo após o apito final, Barbosa tentou dar um soco no rosto de Bruno Henrique, mas não conseguiu. Na sequência,
O zagueiro Cleiton, reserva do Flamengo, atingiu o rosto do argentino, que perdeu um dente. Cleiton, Gerson e Barbosa foram expulsos ainda dentro de campo. Eu só tô colega de profissão. Os dois estão A briga também se estendeu para o túnel, que dá acesso ao vestiário. São cenas que não fazem parte do espetáculo, né? Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo. Todo jogo é o mesmo cara que desde o início do jogo ele começa, pega fora da bola toda vez, arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra, dá soco depois da bola sair. Então acho que para bom entendedor, basta isso que eu falei já. Ânimos pra lá de acirrados. Gente, não é que eu vou dar risada, porque não tem como dar risada, é violência, não é legal, os caras perderam a cabeça, mas o Barbosa, ele entrou numa... Bom, a dupla de zaga do Botafogo era Barbosa e Barbosa, Danilo Barbosa e Barbosa. Sim. Mas o Barbosa, titular habitual e não improvisado, ele tava surtado, ele tava pilhado fora da casa no jogo. E aí a história, eu não sei o que aconteceu entre ele e o Bruno Henrique, a gente não sabe o que foi dito, mas aí ele ficou louco e realmente partiu pra cima. Aí já vem a turma do deixa disso, chega Gerson, o Cleiton vem, dá esse soco, ele perde um dente, a coisa não para. Os jogadores, inclusive o Barbosa, vão pro túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. Gente, parecia coisa de, sei lá, de bairro, de várzea, assim, nem da várzea. Até a várzea tá mais organizada hoje. A várzea, que aliás é o coração sempre do futebol brasileiro. Verdade. Tem gente que diz que o estadual não vale nada, né? Fala isso pros clássicos, né? Ô Chico, 10 dias, 2 vitórias do Flamengo pesa, né? Aí é que tá. Pra um time que termina a temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador. E o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time, aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal, e tá aí mostrando. E aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense num jogo um pouco mais difícil, né? Mas o Felipe Luiz não tem aberto mão, como vários técnicos, de mesclar também mesmo assim. Ontem o time não foi titular. E mesmo com essas dificuldades, o Varela improvisado na esquerda, com o Arrascaeta voltando ainda longe do seu nível ideal, o Flamengo foi superior, na verdade venceu o jogo, mas foi um jogo muito amarrado, um jogo truncado, teve uma que outra chance. Agora, o Botafogo perdeu 2 vezes, né, na sequência. É claro que a rivalidade E uma valeu o título. E agora o Botafogo tem ameaçado a sua classificação para a próxima fase do estadual, tem 12 pontos, estaria atrás do Sampaio Corrêa, só que tem um detalhe. Isso não é uma coisa que pode acontecer, são times que ganharam o Brasileirão, a Copa do Brasil e mais a Libertadores, o principal título da história do Botafogo. E mesmo que o Almada e o Luiz Henrique não tenham substitutos, ele pode trazer ótimos jogadores, mas quem é que você consegue hoje contratar para o lugar desses 2 atletas, que são extra classes, acima da média? 2 coisas aí, dinheiro e criatividade, porque não vai bastar apenas o dinheiro e você não vai conseguir inventar um jogador ou jogadores com essa característica. No final do jogo já teve um princípio ali do Barbosa com o Wesley é muito bom lateral, né, pelo lado direito, provocativo, né, eles se engalfinham um pouco dentro da área ali. O Barbosa foi pegando uma pilha ao longo do jogo e aí, não só ele, né, e aí depois os jogadores do Flamengo, o Alex Telles entrou na disputa, aí o Gerson e o Cleiton acabaram expulsos, enfim, e o Barbosa saiu sem um dente, inclusive, da confusão. Que loucura. E se o Juninho não tivesse se machucado, o Bruno Henrique nem teria entrado tão cedo na partida. Isso. E talvez esse jogo tivesse um outro desfecho, porque o lance mais polêmico em campo aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, essa cotovelada. Isso, galera, só pegar esse gancho aí, como eu falei, né, na coletiva também, Felipe Luiz. Na minha opinião, era para ter sido expulso o De La Cruz. A gente viu até o próprio Gabigol agora no clássico diante do Atlético Mineiro, foi expulso no começo do jogo. Mesmo estilo de cotovelada, né? E ali deu claramente com intenção o De La Cruz no jogador do Botafogo. Com certeza, se o juiz tivesse expulsado, a dinâmica do jogo seria outra. Não que isso vai impedir a vitória do Flamengo, que a gente já viu o Flamengo jogando com um jogador a menos, conseguiu ganhar o próprio Corinthians do próprio Felipe Luiz, tá bom? Mas
queira que não queira, acaba impactando um pouco no resultado do jogo. Em relação ao o Barbosa, né? Eu tava vendo o lance aqui ainda agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Câmera lenta. O paparazzi que colocou aqui ainda agora. Deixa eu botar de novo aqui pra vocês. Fica mais fácil. Ó. A gente vê que é o Gerson que tira o Barbosa de cima do Bruno Henrique, né? A gente em nenhum momento vê ele socando. Eu tenho até me precipitado falando que tinha socado, mas... Ó, aquele sem um dente. Ó. Ele vai e afasta. Eu não sei se o árbitro entendeu que isso foi exagerado na força do Gerson. Na minha opinião, não foi nada. Só fez tirar o jogador de cima do Bruno Henrique. E tomou o cartão vermelho. Ou seja, o Flamengo tem que ir na justiça, né, do esporte, no STJD, recorrer pelo cartão vermelho do Gerson. No momento, a gente vê ele agredindo nenhum jogador do Botafogo. Apenas ele afastou o Barbosa de cima do Bruno Henrique. E o árbitro acabou dando cartão vermelho pro Gerson. O único que merecia mesmo o cartão vermelho era o Cleito, que deu aquela... Tirando o Dela Cruz do jogo, tô falando fora o jogo. Ou o Cleiton daquele cruzado lá, que pegou de raspão mesmo assim, arrancou um dente do Barbosa, como vocês viram, né? Ficou a janelinha ali, vai ter que chamar a fada do dente. Mas com todo respeito aqui, a gente não é a favor nada em relação à violência, né? Tem que ter um pouco de tranquilidade em relação a isso, porque violência só gera mais violência, infelizmente, tá bom? E a tendência é o próximo clássico entre Flamengo e Botafogo, o Barbosa querer se vingar. Tem que ter todo cuidado em relação a isso, principalmente em relação ao Cleiton, né? Que acabou... levando o seu dente aí como um brinde, tá bom? Foi até eleito o melhor jogador pela torcida tirando onda. Foi até eleito o melhor jogador em campo depois desse nocaute aí em cima do Barbosa, tá bom? Mas nada justifica o que aconteceu, né, depois do jogo, tá bom? Lembrando que até o momento que eu tô gravando o vídeo ainda não saiu o resultado da ressonância, né? Eu creio que o Flamengo vai emitir alguma nota a qualquer momento sobre a questão do Juninho, né? Que fez a ressonância magnética para saber se teve lesão ou não. Agora foco total no Vasco, né? Sábado, 9h45. E na última rodada enfrentamos o Maricá. Também foi adiado, que seria no jogo à tarde. Passou também para a noite devido ao forte calor no Rio de Janeiro, tá bom? Como eu falei também, o Lohan foi vendido por 8 milhões de euros. Vai estar sendo encaminhado lá para a Rússia. O CSK vai pagar 4 milhões à vista, né? 4 milhões de euros. E em julho paga a última parcela, 2 parcelas, né? Dá uma entrada agora de 4 milhões de euros e dá a outra no mês de julho, tá bom? Tivemos Varela, herói do jogo também, né? Junto com o Danilo, também jogou bastante o Danilo na zaga. Um dos responsáveis de tirar o gol foi o Danilo, depois o Varela em cima da linha também, né? Conseguiu os dois tirar em cima da linha, tanto o Danilo como o próprio Varela. Destaque do jogo, embora esteja improvisado ali. Mas o Varela foi muito bem e a gente espera que o Ailton Lucas esteja à disposição para o jogo dentro do Vasco, que vai ser fundamental. Até pela velocidade, pela adaptação e tudo mais. Vai ser primordial o Ailton Lucas estar 100%. Até o Alexandre voltar. Teve uma lesão no grau 1. A gente não sabe o retorno ainda ao certo. A gente sabe poucos dias, né? De 2 a 3 semanas. Mas a gente vai precisar agora, como nunca, do Ailton Lucas diante do Vasco da Gama. Informação aqui importante. Tivemos o Neymar falando do Felipe Luiz, reclamando da questão da bola, né? O time do Neymar perdeu por 2-1 lá do Corinthians. E ele falou também sobre a bola do campeonato, que era muito ruim, assim como o Felipe falou. A gente vê isso claramente, os jogadores têm erram muito, né? Isso é normal, o Flamengo erra bastante tecnicamente. Embora não justifique, mas que queira que não queira, acaba atrapalhando, tá bom? Tanto o Felipe Luiz falou, não sei se são a mesma patrocinadora, não conferi isso. Mas desde a bola do Campeonato Carioca como a do Campeonato Paulista, o pessoal estão reclamando bastante. Os jogadores estão reclamando bastante. Felipe Luiz reclamou, alguns jogadores do Flamengo também reclamaram em relação a isso. Espero que... Até a FEG fez uma reunião, chamou o Felipe Luiz e não lembro o restante. Mas cada equipe chamou uma pessoa, um representante, para poder avaliar a questão da bola e tomar uma providência em relação a isso. Ainda mais agora que vai começar a fase final, né? A fase de semifinais do Campeonato Carioca. E quanto melhor a bola, melhor o espetáculo, né? Quanto melhor o gramado, melhor o espetáculo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, jogo aberto. O link vai ter na descrição.